Hoje vamos dar início à apresentação do Dr. Mário Ferreira Conceição Santos. É um amigo aí de longas datas também, assim como os demais, o Adriano e o Hugo, que palestraram, né, em reuniões anteriores. O Mário vai apresentar a palestra intitulada Ciência e Tecnologia no aproveitamento dos recursos da flora brasileira. O Mário, ele possui graduação em licenciatura em Química pela Universidade Federal de Sergipe, mestrado em Química pela Universidade Federal de Sergipe também, em 2011, e doutorado em Química pelo Instituto de Química de São Carlos, da USP, em 2015. Foi bolsista de pós-doutorado júnior do CNPq na Universidade Federal de São Carlos e bolsista do pós-doutorado pela MPD CAPES na Universidade Federal de Alfenas. E atualmente ele é bolsista de pós-doutorado FAPESP na Universidade de Franca. Tem experiência na área de química, com ênfase em química dos produtos naturais, atuando principalmente nos seguintes temas: invertebrados marinhos, fungos marinhos, fungos endofíticos, metabólitos fúngicos e fitoquímica. Então, o Mário tem aí vários artigos publicados, tá? E tem uma experiência aí larga em produtos naturais. Um jovem pesquisador aí promissor. Mário, obrigado por aceitar o convite, tá? E boa sorte na apresentação. Então, eu vou apresentar aqui o tema Ciência e Tecnologia no aproveitamento dos recursos da flora brasileira. E é um tema interessante, por quê? Porque a nossa flora brasileira é muito rica e podemos usá-la a nosso favor para criar tecnologia, né? Uma aplicação daquilo que é usado durante muitos anos aqui pelos nativos, né? Antes de entendermos esse tema, precisamos entrar em algumas definições, né? Principalmente sobre produtos naturais, que é a área que eu trabalho, e que estuda as substâncias obtidas de fontes naturais. O meu enfoque principal atualmente é em plantas, né? Mas esse estudo pode englobar tanto organismos marinhos, micro-organismos, bactérias, fungos, né? Mas o meu enfoque atualmente são nas plantas, né? E o interessante para produtos naturais são o metabólito, ou o metabolismo, os metabólitos que são produzidos pelas plantas ou pelos organismos naturais, né? E esse metabolismo, ele pode ser dividido em primário e secundário, né? O primário é relacionado com tudo aquilo que é essencial para manter o organismo vivo, né? Proteína, carboidrato, tudo entra como metabólitos primários, né? Os secundários são metabólitos de ocorrência restrita, né? E aparentemente ele não tem uma função primária, assim, primordial para a vida, mas hoje se sabe que ele é importantíssimo. Por quê? Porque esses metabólitos, né, traz várias vantagens de sobrevivência para o organismo no ambiente, né? Por exemplo, as plantas produzem esses metabólitos para se proteger de predadores, por exemplo. Essas vantagens que eu vou apresentar agora, né, podem ser, por exemplo, a atração, que possibilita a polinização, né, a dispersão de sementes, né? Entre esses metabólitos que ocasiona isso, temos os flavonoides, né, que atraem esses insetos através das cores. Temos também os terpenos, sexterpenos, os óleos essenciais, né, que produz o aroma, que também pode atrair esses insetos e que ajudam na dispersão das sementes, né? Temos também, esses metabólitos podem proteger a espécie vegetal de herbívoros, né? Produzindo substâncias nas folhas que têm sabor ruim quando esses herbívoros vão se alimentar, né? Aí ocasiona assim uma proteção à planta. Temos exemplos os taninos, né? E os alcaloides. Temos também a alelopatia, que são substâncias produzidas por algumas plantas que inibem o crescimento da outra, né? E isso é importantíssimo no meio ambiente, por quê? Porque promove sobrevivência dessa planta em detrimento de outra, que poderia ser uma invasora ou uma planta daninha, né? Então, temos aí também a proteção contra os raios UV,
E os flavonoides, através das cores, né, que absorvem esses raios, promovem essa proteção. Então, temos aí que esses metabólitos secundários, eles conferem várias vantagens às plantas, né? Então, isso pode ser usado a nosso favor. E aí entra a questão da bioprospecção. O que é a bioprospecção? É explorar sistematicamente esses metabólitos, né? No caso de produtos naturais. E essa exploração visa obter algum produto que seja que tenha um potencial econômico, né? Então, a gente pode explorar a biodiversidade, fazer essa bioprospecção, conhecer os metabólitos que estão associados a cada espécie vegetal e estudar esses metabólitos de forma individual ou em conjunta, pensando sempre em obter algum produto que tenha um potencial econômico, né? Que tenha um potencial para melhorar a vida das pessoas, por exemplo. Algumas técnicas que são usadas em produtos naturais são a cromatografia, né? Que a gente precisa, para fazer a bioprospecção, isolar os compostos, né? Temos a cromatografia preparativa e também identificar e quantificar. Aí temos a cromatografia analítica. Como é que esse processo é feito? Como eu falei, a bioprospecção em produtos naturais visa conhecer os compostos produzidos por determinada espécie vegetal. Então, esses estudos, eles vão além de isolar, de quantificar, de identificar, né? Por exemplo, eu tenho aqui um estudo que é feito de forma sazonal para identificar qual período do ano ou em qual estação do ano as tagitininas são produzidas em maior quantidade. Esse estudo me auxilia na bioprospecção. Por quê? Porque eu sabendo o mês do ano em que esses metabólitos são produzidos em maior quantidade, eu posso focar, coletar a minha espécie vegetal nesse mês e isolar os metabólitos que vão ser ponto de partida para conhecer o metabolismo secundário da planta, sempre, como eu falei, visando obter algum produto que seja economicamente viável. Né? Então, ó, depois que eu isolei os diversos produtos, eu testo em vários ensaios biológicos, né? Sempre levando em consideração o histórico da planta, como é que ela era usada pelos nativos para tratar alguma doença. Então, isso me direciona para eu fazer atividade biológica e descobrir quais metabólitos são ativos, né? Então, após obter esses metabólitos, saber qual é o ativo, outras coisas que eu posso fazer obter análogos estruturais. Posso isolar em grande quantidade e fazer modificações estruturais. E obter, assim, vários derivados que podem ser testados, né, para ver se aumenta a atividade biológica, né, que é o objetivo da bioprospecção, né, além de conhecer os metabólitos que compõem o metabolismo da planta, né, o metabolismo secundário, também saber quais produtos podem ser usados para obter, para ser explorado de forma econômica. Então, após testar, fazer várias modificações, a esperança é que esses metabólitos possam se tornar fármacos, né? Então, eu tenho os protótipos, vou usar farmacologia, toxologia, só que tem um problema. Dura de 10 a 20 anos para liberar um fármaco no mercado, né? Então, a tarefa não é fácil, entendeu? Só que existem alternativas, né? Que é isso que eu quero mostrar aqui nessa apresentação. Aqui eu estou mostrando também os fármacos que são aprovados, né? A maioria são de semissintético, baseado em produtos naturais, que mostram a importância da bioprospecção, de conhecer
esse metabolismo secundário das plantas. E, como eu falei, uma alternativa à obtenção de medicamentos, que leva muito tempo, é fazer uma bioprospecção visando a padronização de extratos ricos. A gente vai conhecer o metabolismo da planta, o metabolismo secundário, mas a gente vai modificar a forma de obter o extrato para isolar os compostos. Vamos obter diferentes tipos de extratos ricos e padronizá-lo, ou seja, quantificar e identificar esses metabólitos no extrato, né? Usando diversas técnicas, né? Por exemplo, um exemplo muito típico em produtos naturais são os óleos essenciais, né? Onde se obtém os óleos essenciais e através do CGMS pode quantificar esses metabólitos, então vou ter um extrato ali padronizado, né? E esse extrato pode ser submetido a várias atividades biológicas, né? Então, isso aí é interessante por quê? Porque, às vezes, quando a gente isola o composto, o princípio lá da planta, o metabólito secundário, ele sozinho não tem atividade ou a atividade não é suficiente para justificar que aquele metabólito vire um medicamento. Ou até mesmo pode ser tóxico, né? Mas em conjunto, como um extrato, pode haver efeitos sinérgicos ou aditivos, né? E também a toxicidade diminui bastante. Então, tem vários artigos na literatura que mostram que o efeito sinérgico de um extrato, né? E sabendo que pode ocorrer isso, podemos usar para poder obter extratos que têm atividades biológicas que pode ser usada em produtos, né? Tem um uso aí econômico. Tem aqui um exemplo das tagitininas, né? Das lactonas sesquiterpênicas. Por exemplo, foi publicado recentemente pelo meu grupo de pesquisa um artigo onde foi obtido um extrato rico de tagitinina C, e essa tagitinina foi usada, né, em plantações de alface para evitar predadores, né? Então, esse extrato foi misturado com tuin, uma substância que permite dissolver esses compostos que tem um esqueleto de carbono muito grande, né? E foi disperso na plantação de alface, né? Evitando assim que predadores acabem com essa plantação. Então, esse é um exemplo, né? Mas é interessante observar nesse trabalho o seguinte: ele foi feito antes, né? Um estudo de extração. A gente sabia que a tagitinina C ela tinha esse efeito, então foi feito um estudo de extração para se obter o extrato onde esse metabólito está em maior quantidade. Claro que vai ter ele e outros, né? E esses outros podem também, através de efeito aditivo ou sinérgico, né, aumentar a atividade desse metabólito, né? E isso nos permite o quê? Ao invés de isolar a tagitinina e lutar para virar medicamento que vai durar 20 anos, né? Esse extrato pode ser colocado no mercado, né? Como um fitoterápico, que é muito mais fácil de ser aprovado, entendeu? Esse é um exemplo prático, né? Então, o que possibilita todo esse estudo é a biodiversidade brasileira, né? Temos aí 1,8 milhões de espécies, né? Muitas das quais nem foram catalogadas ainda, né? O que mostra que temos um grande potencial em buscar produtos a partir da flora brasileira, né? A partir da bioprospecção, né? Então, aqui só mostrando que são várias espécies descritas, né? Milhares de espécies descritas, e que mostra que temos aí uma vocação nata para fazer a bioprospecção em produtos naturais, né?
e apenas 15 a 17% são estudados, né? O que mostra que temos muito trabalho pela frente. E comparado a outros países, temos um potencial enorme, né, em termos de recursos naturais, recursos vegetais, né? Só que, conhecendo a importância da bioprospecção, conhecendo que somos um país rico, né, em espécies vegetais, a gente vai se basear a nossa escolha daquela espécie a ser estudada a partir da etnofarmacologia. O que é a etnofarmacologia? É a gente saber quais espécies vegetais são usadas pela população nativa, né, em diversas doenças. Esse conhecimento popular é usado na química de produtos naturais, né? Por exemplo, o gênero Copaífera. É uma planta, né? É uma espécie vegetal muito usada por nativos em várias regiões do país, né? E são cerca de 72 espécies, sendo que 16 dessas só são encontradas no Brasil, né? São endêmicas aqui do nosso país, o que torna um estudo interessante, né? Vamos encontrar propriedades que não vai ter em outras espécies de copaífera no mundo, né? Então, é uma árvore, né? Crescimento lento e alcança 40 metros de altura e pode viver até 400 anos, né? Tem várias propriedades biológicas, né? E o que é importante na copaíba é o óleo, é a resina, né? E essa extração se dá a partir do tronco das árvores, entendeu? Essa resina funciona para a planta como uma defesa contra animais, fungos e bactérias, o que já é um indício que ela tem propriedades antibióticas, né? Que podem ser utilizadas. Então, o uso popular das oleoresinas são mostrados nesse slide, né? Anti-inflamatório, antisséptico e várias outras, né? Que são usadas pela população de forma geral, entendeu? E o que é importante, então, fazer? Foi mostrado que é importante fazer uma bioprospecção dessa espécie vegetal. Então, essa bioprospecção nos permite conhecer a composição química dessa resina, né, ou do óleo de copaíba, né? Então, tá aqui alguns metabólitos que já foram isolados da copaíba. A maioria são terpenos ácidos, né? E várias espécies, eles têm composição química semelhante, né? Vão ter ali metabólitos que vão ser constantes em várias espécies, né? Então, esse slide quer mostrar isso. Por que isso é importante? Porque se a copaíba ela é usada pela população e eu quero fazer um extrato pladonizado e lançar no mercado, eu preciso ter um controle de qualidade. Então, eu vou saber quais metabólitos são comuns em várias espécies de copaíba e esses metabólitos vão servir como marcadores para controle de qualidade, né? Assim, depois que eu lançar meu produto. Então, tem aqui um artigo que foi publicado recentemente por um grupo de pesquisa da Copaíba, né? Foram isolados vários metabólitos e avaliado o potencial citotóxico, né? Então, isso aqui é um dos trabalhos que tem lá no meu grupo de pesquisa a respeito da Copaíba, né? E conhecendo, então, por exemplo, fiz uma bioprospecção da Copaíba e vi que ele tem várias atividades biológicas, possui extrato com várias atividades biológicas, dosei os marcadores, né, que vão servir como controle de qualidade para esse extrato, né? Então, qual é o próximo passo para se criar um produto, né? Se criar uma tecnologia, vamos dizer assim, né? É apresentar a uma empresa que esteja disposta a investir na biodiversidade do nosso país, né? E surgiu aí a Ecobi do Brasil, que foi fundada em 2007 e tem sede em Franca, interior de São Paulo, né? E ela é uma empresa de suplemento, né? E fitoterápicos de forma geral, né? Então, foi lançada em parceria com a Universidade de Franca, uma linha Copaiderme, né? Que são cosméticos funcionais. É anti-acne, hidratante, hidratação profunda de áreas ressecadas, né?
Tudo isso aproveitando, né, o background lá do conhecimento que obtemos a partir da bioprospecção da copaíba, entendeu? Das diferentes espécies de copaíba, né? E a gente se baseou isso no uso popular, né, etnofarmacológico. Então, a gente viu que a copaíba é muito usada, né, pela população em geral, né, para diversas enfermidades. Então, a gente tem sempre nós pesquisadores da área de produtos naturais temos sempre aquela vontade de pesquisar a fundo a nossa biodiversidade, né, principalmente referente às espécies vegetais, e conhecimento adquirido no laboratório. Qual é esse conhecimento? É a composição química, né? Como obter diferentes extratos, né? E o conhecimento do potencial biológico que é comprovado cientificamente para o nosso grupo de pesquisa, através de diferentes trabalhos, né, de atividade biológica, entendeu? De posse de tudo isso, né, investigação da composição química, desenvolvimento de métodos analíticos, né? Também tem vários artigos de desenvolvimento de métodos analíticos, que é padronização, validação de método, que serve como saber qual composto naquele extrato está em maior quantidade, como um controle de qualidade, né? Então, com esse background aí, com esse arcabouço aí, né? A pergunta é: no laboratório funciona, mas e na prática, né? Então, com todo esse esforço, surgiu aí um cosmético antiacne, né? À base de óleo de copaíba, que é vendido pela indústria Ecobi, né? E é um produto dermatologicamente testado, entendeu? Então tem uma segurança para ser usado como tal. Então é a base de resina de óleo de copaíba, né? Óleo resina de copaíba, e é totalmente natural, né? Obtido dessas árvores, entendeu? Então isso é um exemplo do uso da nossa biodiversidade para gerar tecnologia, né? Outro produto que foi usado é um produto que é utilizado para áreas ressecadas, né? Que é uma propriedade que eu acho que a gente observa assim, logo de cara, porque o óleo de copaíba, ele hidrata, né? Então, foi feito aí um creme que é usado para áreas ressecadas, né? Seguindo o mesmo padrão do anterior, né? Do creme antiacne, né? É conhecimento da composição química, padronização dos metabólitos principais, visando o controle de qualidade, e aí, né, apresentar isso a uma indústria que se interessou e decidiu lançar o produto no mercado. Então, existe essa parceria, né, e é certificada entre a Unifran e a Ecobi do Brasil. E eu agradeço pela atenção.